O que fazer quando nos ridicularizam? Cada vez que o povo de Deus inicia alguma obra relevante, encontrará oposição. Daí a necessidade de estarmos possuídos de suficiente fé, determinação, perseverança e coragem. Certamente qualquer obreiro deve desistirá diante da força do inimigo, mas sempre vencerá, se depositar inteiramente sua confiança no poder de Deus. Assim sendo, o trabalho será concluído. Foram tantas as adversidades que surgiram enquanto Neemias estava realizando a obra de Deus que chega-se a imaginar que ele não concluiria a obra. Na verdade, enfrentou toda sorte de oposição e o seu trabalho chegou ao fim. Não existe glória em começar, senão em concluir. O apóstolo Paulo escreveu: acabei a carreira. Jesus bradou: está consumado. Neemias foi ridicularizado, conforme Neemias capítulo 4, versículo de 1 ao versículo 6, por Sabalate, Tobias e Gessem. Sabalate era um oficial do governo em Samaria. Tobias era amonita. Gessem era árabe. Ele também era chamado de Gasmul, conforme Neemias capítulo 6, versículo de 1 a 6. Esses três perversos homens não eram israelitas. E além disso, os amonitas eram inimigos tradicionais dos judeus, conforme Deuteronômio capítulo 23, versículo de 3 a 4. A primeira arma que o inimigo de Neemias usou foi a tentativa de expô-lo ao ridículo, chamando os trabalhadores liderados por Neemias de débeis judeus diante dos líderes de Samaria. Esta é uma terrível tática usada milenarmente por Satanás. Veja o exemplo, por exemplo, em Lucas capítulo 22, versículo 63. Também capítulo 23 de Lucas, versículo 35 ao versículo 37. Ridicularizar é uma forma perversa de se combater e é usada por pessoas ignorantes e incapazes que estão dominadas por um espírito de ciúme. Eles divulgaram a seguinte pergunta: esta obra se acabaria em um só dia? Eles mentiram a respeito do material usado por Neemias, chamando-o de pedras que foram queimadas. Neemias reagiu orando a Deus. Esse precioso líder tinha dentro de si a determinação de glorificar a Deus e alcançar o testemunho da nação, de modo que ele não usou a arma da vingança como forma de retaliação, senão o salutar e eficaz hábito de falar com Deus. Assim o povo de Deus seguiu orando enquanto trabalhava, porque a oração não substitui o trabalho. Sem qualquer sombra de dúvida, o desejo de Satanás era que Neemias abandonasse o seu trabalho e fosse disputar com os três inimigos, mas o grande líder não caiu em tal laço. Aprendemos todos a grande lição do livro da história de Neemias e não deixamos jamais de embaraçar com a arma da ridicularização. Sempre que zombar de você, faça como Neemias, leve o assunto a Deus em oração e prossiga trabalhando até concluir a obra. Deus abençoe a sua vida abundantemente.